pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou professora de Ciências e hoje a gente vai começar o mês de agosto na temática Vida e Arte. Vocês já falaram com a professora Viviane de Matemática sobre essa temática. Ela já mostrou para vocês como a matemática e a arte também tem uma ligação super legal, né? E hoje a gente vai ver essa ligação na matéria de Ciências. Vamos ver como a ciência e a arte estão interligadas a todo tempo. Para isso, eu trouxe um pintor super famoso, que é o Leonardo da Vinci, para a gente iniciar o tema. O Leonardo da Vinci é um pintor lá da Itália, tá? De uma região chamada Vinci, por isso esse nome. E ele era muito conhecido, além de ter muitas técnicas apreciadas da arte, ele era muito conhecido por ser um famoso inventor, um grande inventor, engenheiro, anatomista e botânico. Além de outras coisas que ele fazia, porque ele era muito explorador, ele pesquisava muito sobre a vida e sobre a natureza, né? E aí tem uma coisa muito interessante, quando eu estava pesquisando, eu encontrei que ele fazia muitas dissecção de corpos, né? Ele fez mais de 30 dissecções. O que é isso? Ele encontrava médicos, né, pesquisadores, anatomistas e aprendia com eles a fazer a análise dos corpos humanos e de outros animais por dentro, para observar o esqueleto, os músculos, como as articulações funcionavam. E aí ele fazia essas anotações aqui. Olha que legal esses desenhos. Ele desenhava perfeitamente todo o esqueleto do ser humano aqui no caso, e aqui ele está comparando a perna de um cachorro com a perna de um humano. Então ele fazia essas comparações porque ele era um curioso e no fim das contas todas as invenções que ele fez eram um pouco relacionadas com a anatomia humana. Para ilustrar o que ele fazia, eu trouxe também a obra de arte mais conhecida do Da Vinci, que é a Mona Lisa, e o Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano ele é muito legal porque ele trabalha a relação da perfeição das proporções. Como assim a perfeição das proporções? É como se fosse um homem perfeito. As proporções do corpo dele são perfeitas. O espaçamento entre o nariz e o queixo, entre os braços e as pernas. Tá vendo que ele está num círculo perfeito? E ele está tocando todas as extremidades do corpo dele, toca o círculo, porque ele está alcançando essa proporção perfeita, que na matemática a gente fala que é uma proporção chamada sequência de Fibonacci, que é uma proporção que segue a sequência de números. O número ele vai ser a soma dos dois números anteriores, e aí sempre essa sequência vai trazer um número da perfeição, que é o número da geometria sagrada, onde na natureza... Então hoje, se a gente colocar a sequência de Fibonacci na internet também para pesquisar, a gente vê que a gente encontra, por exemplo, nas conchas, a gente encontra aqui nos ciclones, né, nas formações da atmosfera, das nuvens que vão se encontrando ali, na galáxia, quando a gente vê as espirais ali da galáxia, está formando tudo uma sequência chamada Fibonacci, né? Que aqui a gente vê uma sequência de proporção, onde 1 com 1 dá 2, 2 com 3 dá 5, 5 com 8 vai dar 13, e assim vai formando essa espiral perfeita. Eu não vou entrar muito nesse âmbito aqui das sequências Fibonacci, porque não é a matemática que a gente está falando hoje, a gente está falando da ciência, tá bom? Mas aí, só para a gente entender o que é a sequência Fibonacci. E aí eu trouxe várias imagens super legais para mostrar como essa geometria sagrada, né, que o pessoal diz, está presente em todas as formas de vida. Então a gente tem aqui 3 flores diferentes, que se a gente fizer os cálculos, a gente vê perfeitamente a geometria aplicada nelas. Eu estava procurando sobre a sequência, né, que fiquei bem empolgada com isso, e aí eu achei um vídeo tão legal na internet que mostra sobre como a sequência pode ser ensinada para vocês, para as crianças e adolescentes, a partir do Pato Donald. Muito engraçado. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As 2 linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro que usa esse tipo! Donald. A experimentar! Não, não. Minha profissão ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não.
Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. Vocês viram que legal, gente, o vídeo? Ele mostra essa estrela que a gente chama de pentagrama, que é a estrela que tem as proporções perfeitas. E a gente consegue enxergar essa estrela aqui dentro dessa flor, por exemplo. Então, várias construções da humanidade hoje mantêm essa sequência, né? Dessa proporção perfeita, porque as pessoas gostam de atingir a perfeição, né? A gente sabe que isso não é uma coisa assim que a gente tem que almejar tanto, porque a perfeição não existe, né? Na matemática, essa sequência mostra a perfeição porque ela demonstra a sequência de geometria que existe na vida. É só isso, tá bom, gente? Então, não fica grilado aí que você tem que ser perfeito. Ai, meu Deus, eu tenho que ver se a sequência está no meu rosto, se eu estou perfeito, que isso aí não é uma coisa boa, não. A gente vai ficar frustrado. Mas continuando, lembra que eu falei lá na aula passada sobre o Tiktaalik? Aquele peixe que a gente chamava de peixe bio, porque ele era uma transição entre os peixes e anfíbios? Então, já que a gente está falando de proporções, né, da anatomia do corpo e da arte, olha como foi muito incrível, né, a natureza que se adaptou ao ambiente e trouxe uma nova proporção, um novo corpo, um novo formato ósseo para ele ser vivo, que agora ele tem um quase punho, né? Ele consegue se apoiar. E aí a gente vê que essa proporção de ossos, ela começa a se repetir em outras espécies também. Por que eu estou falando tanto de proporção? Porque são configurações que se repetem na natureza, assim como a geometria sagrada. Então ele começou a desenvolver uma sequência de ossos na evolução que se perpetuou por muitas espécies até nós. Hoje, nós, né, os seres vivos mais complexos existentes em relação ao pensamento, cognição e tudo mais, a gente tem o mesmo padrão de ossos que começou lá atrás com o Tiktaalik, há milhões de anos atrás. E aí, para mostrar isso direitinho, eu trouxe um vídeo também. Outro vídeo para a gente ver um pouquinho sobre. Vamos ver agora. Depois, achamos partes de outros espécimes, e alguns deles eram bem grandes, com até 2,70 metros de comprimento. O povo intuíte local batizou nosso fóssil de Tiktaalik, o que significa peixe grande de água doce. E à medida que avaliamos nossa descoberta, a empolgação real começou. Lá estava o animal que Darwin previra, uma verdadeira mistura anatômica. Ele tinha os traços dos peixes, como escamas, barbatanas e guelras. Ele também tinha pulmões para respirar. E, para nossa surpresa, tinha um pescoço, semelhante ao nosso mais antigo encontrado. Mas o fator decisivo estava nas barbatanas. Vimos uma versão inicial do padrão de um osso, 2 ossos, vários ossos que vemos nos nossos membros hoje. Havia até uma espécie de pulso, o primeiro sinal de um elo com a mão humana. Quando flexionar seu pulso ou balançar a cabeça, agradeça a Tiktaalik e seus primos devonianos por terem se adaptado à vida nos cursos d'água antigos. Ao contrário de outros peixes, o Tiktaalik usava o pescoço para ver os predadores e caçar presas menores.
E como suas barbatanas eram fortes o bastante para tirar seu corpo da água, uma nova fronteira se abriu. Por milhões de anos, os pares de barbatanas no peixe Tiktaalik levariam aos pares de membros em todo o animal ósseo da Terra. É um legado poderoso que podemos ver em nossos braços e pernas hoje. Quando pensar no Tiktaalik, pense também no seguinte: pense numa flexão. O que a gente faz durante uma flexão? Usamos os músculos presos ao nosso peito e a parte de baixo do nosso braço para nos dar a força para levantar. Usamos nossos cotovelos e flexionamos os pulsos, o que é muito importante porque permite que nossa palma fique em contato com o chão. Essa é a barbatana do Tiktaalik. E o que existe nela? Existe uma superfície imensa para uma conexão de músculos que ligariam o ombro à parte inferior do braço. Existe evidência de um cotovelo altamente móvel e até um pulso que se flexiona, de modo que o equivalente à palma tenha contato com o chão. É um peixe que pode fazer uma flexão. Eu lembro que quando vi o pulso do Tiktaalik pela primeira vez, tive a mesma sensação que tinha lá no laboratório de anatomia, quando vi o cadáver e a mão dele. A mão, na verdade, nos define de muitas maneiras. Quando se pensa no que torna a nossa espécie especial, conclui-se que a capacidade de pensar e tornar o pensamento uma realidade. E o pensamento se torna real por meio das nossas mãos, para construir as coisas, fazer as coisas. No entanto, a forma básica dessa anatomia maravilhosamente complexa e tipicamente humana é encontrada nas barbatanas dos peixes antigos. É uma história evolutiva incrível que agora podemos explicar. Quando o Tiktaalik foi concebido, como qualquer animal que já viveu, ele começou como uma célula, que lentamente se tornou um corpo. Os brotos surgiram e genes, como Sonic Hedgehog, os tornaram barbatanas. Por milhões de anos, essas barbatanas evoluíram de várias formas. Como membro desse anfíbio primitivo com 8 dedos. Outros milhões de anos se passaram e novas variações surgiram. Dos membros com garras dos répteis que colonizaram a Terra, aos braços poderosos dos primatas que podiam se deslocar pelas árvores. Até que um dia surgiu uma anatomia extraordinária que por si só transformaria o mundo. A mão humana. A história não está só nos nossos ossos, carne e músculos. Está no nosso DNA. E é isso que liga todos nós ao nosso peixe interior. Porções fundamentais do... Gente, vocês viram no finalzinho do vídeo que ele fala muito sobre a questão dos embriões que vão seguindo um padrão de ossos. Aquele padrão de ossos, a gente diz ali na evolução que é um osso, 2 ossos, vários ossinhos e dedos. Como assim? Um osso é o húmero, 2 ossos radiuna, vários ossinhos que são os ossos do carpo e metacarpo, que estão aqui na palma da mão, e os dedos, que são falanges, né? Essa proporção aqui, a gente vai encontrar que são todos mamíferos, esses esqueletos, né? No braço do homem, na pata do cavalo, na asa do morcego e na nadadeira da baleia. Cada um aqui tem uma função diferente. As mãos do homem têm uma função de segurar, agarrar, pegar. A pata dianteira do cavalo é para ele cavalgar, para ele se locomover. Ele não tem essa capacidade de segurar que a gente tem. A asa do morcego é para voo e a nadadeira da baleia é para nado, né? Não são só os mamíferos que têm essa proporção. As aves também têm, os répteis e anfíbios. E aí a gente consegue ver direitinho que os ossos, eles alcançam essa proporção porque ela deu certo. A natureza ela vai repetindo o que deu certo. Aquela proporção deu certo, tá legal para aquela espécie, não tem por que eu tirar dali.
Então, tudo o que acontece na natureza, essas proporções que acontecem em sequência, são porque elas foram bem adaptadas e deram certo, tá? E aí a gente vê essa proporção, tanto aqui no esqueleto, quanto, por exemplo, em outra obra de arte que eu trouxe. Essa já é a criação de Michelangelo. E por que eu estou trazendo tantas obras de arte? Porque é muito bonito como os artistas retratam a vida. E mesmo que a gente veja uma poesia, uma leve poesia, né, uma coisa mais bonita, mais bem retratada na arte, eles ainda estão apegados à realidade. Então a gente consegue ver como ele conseguiu retratar muito bem os músculos, né, a forma das mãos, como a comunicação que acontece entre os olhos. A gente consegue ver tudo isso muito bem nessa obra. E essa obra aqui é muito interessante, muito legal, que ela se chama A Criação, porque ela retrata Deus e Adão, como se fosse uma criação. Deus criando o homem, né? E aí, na ciência, a gente trabalha a vida de outra forma. Tem várias formas de trabalhar a vida. A gente já viu que nas religiões cristãs, a gente fala sobre o criacionismo, que é como Deus criou o mundo em 7 dias, os animais, os seres vivos, né? Os indígenas têm outra forma para retratar a criação. Tem vários tipos de culturas, cada uma vai retratar de uma forma, e a gente tem que respeitar todas, né? Porque o importante é a gente ter a diversidade mesmo, e respeitar cada um a sua escolha, a forma como vê a vida. Então a gente vai ver na ciência uma outra forma de ver a criação, né? Como a vida surgiu, que é a partir do olhar do evolucionismo. A gente está falando lá das proporções, né? Quanto a natureza se adapta e continua com o que dá certo. Vamos ver um exemplo do que dá certo? As bactérias deram super certo, né? Elas foram as primeiras formas de vida encontradas aqui, que a gente sabe, né? Porque a gente não sabe de tudo. Pelo que a gente sabe, as bactérias foram as primeiras. E elas estão até hoje, né? Por que elas estão aqui até hoje? Porque deu certo. A forma como elas vivem é uma forma que deu certo para elas. E a adaptação da natureza foi acontecendo até a gente chegar onde a gente está agora, tá bom? E aí, quando eu vejo essa obra do Michelangelo, eu consigo ver uma coisa muito particular, que eu sei que eu estou vendo porque eu sou professora de ciência, mas eu quero mostrar para vocês também. Quando eu olho para o meu corpo, quando eu olho para o corpo de um ser humano, eu consigo perceber que aqui dentro desse corpo e fora também tem vários sistemas interagindo uns com os outros, tá? Então, por exemplo, se eu estou respirando, qual é o sistema que está aqui acontecendo? É o sistema respiratório, né? Se meu coração está batendo, é porque o meu sistema circulatório está muito bem ativo, está funcionando certinho. Mas e para fazer esse leve movimento de mãos para encontrar com Deus? Esse homem usou qual sistema? O sistema esquelético, que a gente acabou de ver, que é o sistema dos ossos, e o padrão dos ossos que se repete porque deu certo. O sistema muscular, porque está sustentando esses ossos, e com certeza ele está usando um sistema que domina todos os outros, o que manda. Quem que é o carro-chefe do nosso corpo? O cérebro, né? Então o sistema nervoso está interagindo, comandando esse movimento, beleza? Então, só de olhar essa imagem, já consigo trazer 3 sistemas. E eu quero trazer esse tipo de aprendizado para a aula de hoje. A gente vê a vida e a arte interagindo para a gente estudar o nosso corpo, o corpo dos outros animais também, beleza? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora? Vamos lá. Para a gente falar sobre os sistemas que existem no corpo, a gente tem que entender a interação entre eles, porque não é que eu tenho um sistema numa caixinha, o outro na outra caixinha e ninguém se comunica. Todos eles se comunicam. E a comunicação entre eles é feita de forma muito orgânica. Não é nada assim, eu tenho que pensar para o meu pulmão fazer a respiração. Isso vai acontecendo naturalmente, o nosso corpo consegue fazer esse tipo de interação. Só que a gente consegue controlar algumas coisas, né? Eu consigo entender que eu quero levantar meu braço, eu consigo entender que eu quero apertar o botão para passar o slide. E aí, se eu faço isso, se eu tenho essa capacidade, é porque existem 3 sistemas muito bem conectados uns com os outros, que é o sistema nervoso, sistema muscular e sistema ósseo. A gente vai começar falando do sistema locomotor, que é a junção entre o sistema muscular e o ósseo. Se eu tenho um sistema muscular e um sistema ósseo funcionando, eu me locomovo muito bem, né? Então, vamos lá. A gente consegue ver aqui na primeira imagem os músculos que cobrem os ossos. E aí a gente consegue juntar ossos e músculos fazendo uma interação de movimentação que traz para mim o sistema locomotor. Por isso que a gente trouxe aqui as pessoas se locomovendo. Então, gente, já que a gente está vendo os ossos, né, o sistema ósseo, a gente vai entender que a gente tem no nosso corpo mais ou menos 206 ossos, pelo que eu estou lembrado. E aí a gente classifica esses 206 ossos, esse tanto de osso que tem dentro da gente, como 4 tipos de classificações básicas, tá?
A gente tem ossos longos, curtos, planos e irregulares. E aí, quais são os exemplos que eu vou trazer para vocês? Osso longo, gente, é aquele realmente é um osso longo, é um osso grande, né? Então, se a gente pensa no osso longo, já pensa ali o cachorro com osso gigante. Qual que é esse osso gigante, geralmente? É o osso da coxa, é o fêmur. É um osso muito grande e é um osso que conecta desde o meu joelho, que é uma articulação, até o meu quadril. Além dele, eu tenho um osso curto, como exemplo, o osso carpo, né? O osso do carpo é o osso da mão. Eu tenho aqui vários ossinhos que se ligam aos dedos e punhos. Essa junção aqui são ossinhos curtinhos, são vários, muito pequenos. Lembra quando eu falei da proporção? Osso, um osso, dois ossos, vários ossinhos e dedos. Porque aqui tem vários ossinhos curtos, tá? Então, bem pequenininhos. Osso plano é um osso realmente liso, tá? É o osso do crânio, um exemplo bem legal para a gente não esquecer, sempre esquecer, ó, tô doidinho. E o osso irregular é um osso que não tem uma forma muito bem definida. Eu posso falar que é uma vértebra. Gente, então a gente tem que entender do sistema ósseo, que a gente tem os ossos, que são... Qual é a função dos ossos? Eles dão sustentação para o nosso corpo, né? Se a gente não tivesse esses ossos, a gente ia ser uma gelatina aqui, né? A gente ia ser igual, por exemplo, uma água-viva, que não tem um formato tão definido. Ela tem aquele formatinho porque ela está na água e aí ela vai... fazendo os movimentos e a água vai entrando nela. Mas se a gente tirar a água viva da água, ela vira uma gelatina, né? Então, se a gente não tivesse ossos, a gente ia ser todo molenguinho. Além da sustentação e o formato do nosso corpo, eles também nos garantem mobilidade. Então, no sistema ósseo, eu vou ter os ossos, as cartilagens, que são essas partes mais molinhas, eu tenho aqui no nariz, eu tenho na orelha, né? E as articulações que vão fazer essa mobilidade aqui, que eu consigo fazer movimento com os meus ossos, tá? E aí, qual que é a função da articulação? Ela vai ela vai fazer com que eu consiga movimentar entre os meus ossos, tá? Senão eu ia ficar totalmente rígida, beleza? Então, a gente tem que entender que os nossos ossos, eles são rígidos, eles não têm movimentos. O que permite que eu movimente os meus ossos são as articulações, que é essa junção entre o ossinho e o outro, tá bom? E aí, o que vai fortalecer essa minha arquitetura óssea? O que vai fazer com que eu consiga, com esse arcabouço, tenha força para fazer todos os movimentos que eu preciso? São os músculos. Quando a gente trabalha os músculos, a gente não fica forte, a gente não fica mais resistente, porque eles são realmente quem reveste os nossos ossos. Outra coisa bem legal que eu esqueci de falar sobre os ossos é que eles também têm uma função de proteger os nossos órgãos, tá? Então, se não fossem os ossos, por exemplo, aqui do tórax, né, nas nossas costelas, o nosso coração, o nosso pulmão seriam muito expostos. Então, eles também protegem os nossos ossos. Mas agora vamos falar dos músculos. Os músculos, a gente vai ver que a função deles é realmente de sustentação, né, para a gente fazer os movimentos. E a gente tem os músculos em 3 tipos de classificações básicas, que é o músculo estriado esquelético, que é o que a gente encontra aqui nos músculos dos nossos braços, por exemplo, tá? O estriado cardíaco, que é um músculo que só encontro no coração, beleza? No músculo que é o tecido do meu coração. E o muscular não estriado ou músculo liso, que vai revestir os órgãos, né? Por exemplo, o intestino, o estômago, que ele vai ter uma outra função, que não é a função de pré-fortalecimento, porque eu não preciso fortalecer, por exemplo, o meu intestino, né? Então, ele não vai ser fibroso, como tem aqui no meu braço, que eu preciso fortalecer quando eu faço academia e tudo mais. E aí, a gente vê, então, que esses músculos, eles vão ter essa função de abraçar os ossos, né, de fortalecer essa movimentação que eu consigo fazer com o meu esqueleto. E aí, entre os ossos e os músculos, eu vou ter tendões e ligamentos. Então, quando a gente vê lá o jogador de futebol jogando bola e chutou de um jeito muito forte, e aí rompeu os ligamentos do joelho. Então, ele rompeu um ligamento entre o músculo e os ossos. Por isso que tem que fazer cirurgia, super perigoso, a pessoa não pode ter movimentação, tem que ficar em repouso, tá? Então, ele está mexendo ali com uma parte da movimentação do corpo dele. É muito perigoso e a gente tem que ter muita atenção. Pessoal, e aí é muito legal a gente saber, a gente ter essa consciência de que as contrações que acontecem, né, as articulações, todos esses movimentos acontecem porque os músculos conseguem contrair e relaxar. Então, eu consigo fazer esse tipo de movimento porque o meu músculo vai contrair e vai relaxar. Mas quem que comanda a contração e o relaxamento do meu músculo? É o sistema nervoso. Por isso que a gente está falando desses 3 sistemas juntos, porque eles são totalmente interligados. Então, quem vai comandar todo esse tipo de movimento que o meu músculo faz, né? É porque eu penso e faço. A gente não tem essa noção do que a gente está pensando, a gente só faz, mas a gente comanda.
E quem comanda esses comandos, toda essa comunicação que acontece dentro do nosso corpo, entre nossos sistemas, vem do sistema nervoso. Ele vai ser dividido em sistema nervoso central e periférico. Central porque está realmente no centro do nosso corpo, formado pela medula espinhal e pelo cérebro, não, encéfalo. E o sistema nervoso periférico formado pelos gânglios e nervos que estão dentro, no decorrer do nosso corpo inteiro. Então, quando o comando sai do sistema nervoso, passa pela medula, ele chega nas extremidades do corpo, porque os nossos comandos, nossas sinapses, toda essa ligação que acontece elétrica, né, dentro da gente, passa pelos nervos, acometendo todo o nosso corpo. E quem que é a célula principal que faz essa comunicação, né, que leva toda essa informação, desde o cérebro até o resto do nosso corpo? São os neurônios, tá? Ele tem esse formatinho bem peculiar, gente. É a célula muito característica, a gente olha e já sabe que é neurônio. E aí o que acontece? Essas raizezinhas aqui que parecem, né? Elas conseguem captar o sinal da informação, que passa por todo o corpinho dela e vem para outro neurônio por essa outra extremidade. Então, aqui vai ter um outro neurônio encaixadinho. Então, vai passando de um para o outro, como se eu estivesse de mão dada com várias pessoas. E aí, uma aperta a mão de uma, que aperta a mão da outra, que aperta a mão da outra, e a comunicação vai acontecendo de um para o outro até chegar aonde eu quero que aquela comunicação chegue, aquela mensagem chegue. A mensagem sai do cérebro e é transmitida pelos neurônios, tá bom, gente? Então, esse aqui, a principal célula que a gente vai estudar no sistema nervoso, beleza? Então, gente, vocês querem ver um exemplo bem legal de como esses três sistemas funcionam juntos? Vamos lá. Se você está assim, numa situação de um perigo, por exemplo, a gente diz que o nosso cérebro ele tem uma atuação de luta e fuga, né? Ou a gente luta, enfrenta, ou a gente foge. E aí, como é que a gente vai saber o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente só sabe quando acontece. E a adrenalina que comanda tudo isso. Tá? Então, o cérebro comanda se a gente vai enfrentar ou se a gente vai fugir. E aí eu trouxe esse exemplo, que essa figurinha muito engraçadinha. Esse aqui roubou a comida, resolveu meter o pé, fugiu. E esse aqui enfrentou e está indo atrás da comida dele. Então, a gente vai entender que o nosso corpo vai se preparar para passar por aquela situação porque o cérebro comanda. Vem força não sei de onde, a pessoa corre, respiração fica rápida, o coração bate acompanhando. E o cérebro está acompanhando ali e está mandando todas as informações necessárias para aquilo acontecer. Aqui eu estou movimentando o meu sistema locomotor e o meu cérebro está mandando energia, né? Porque como é que ele está mandando essa energia? Ele comunica para todos os órgãos do corpo. Gente, tem que acontecer agora a capacidade máxima. Todo mundo ali no pique, porque esse aqui está correndo atrás do que quer, esse aqui está fugindo do que não quer ser pego e quer ficar com a comidinha dele, né? E aí tem outros exemplos bem legais. Por exemplo, a nossa coordenação, né? Lembra lá quando você começou a escrever, que era muito difícil, a letra saía muito difícil, um garrancho difícil, nossa, agora você faz com maior facilidade, né? Escreve ali que nem olha. Por que a gente tem essa facilidade depois de um tempo? Porque a gente vai treinando a nossa coordenação. A gente não nasce sabendo fazer aquilo. A gente já nasce sabendo andar? Também não. Então, mesmo que o nosso cérebro tenha um comando que hoje em dia eu ando sem pensar, eu tive que treinar o meu cérebro, né? E aí, nesse treinamento, eu treinei junto ao meu sistema locomotor. Treinei o meu sistema ósseo e muscular para que ele conseguisse sustentar o meu corpo, para que eu fique em pé, por exemplo. A primeira coisa que a criança faz, o bebezinho faz, é ficar em pé, depois que ele anda, né? E esse equilíbrio que eu tenho aqui no meu corpo é uma junção desses três sistemas atuando juntinhos para escrever a mesma coisa. Beleza? Outra coisa muito legal, andar de bicicleta. Olha essa tirinha. O Calvin diz, devagar, continue segurando. Pronto, olhe, consegui, estou me equilibrando. E aí o Haroldo diz, muito bem. Você quer tentar agora sem usar o descanso? Porque ele está usando o descanso da bicicleta, só está em pé ali, não fazendo nada. E o que isso quer dizer? Que para andar de bicicleta a gente também precisa de um tempo, né? De acostumar, de fazer a coordenação motora acontecer de uma forma natural. Porque depois você fala assim, né? Como é que o pessoal fala? Isso aqui é igual andar de bicicleta. Aprendeu? Vai para a vida. Então, pessoal, a gente viu como as interações acontecem entre esses três sistemas e por que a gente trouxe isso no tema vida e arte? Para a gente perceber que o nosso corpo, ele nada mais é do que um instrumento também da arte, né? Ele é um exemplo de arte. A arte está embutida em tantos exemplos aí, né, no nosso dia a dia e a gente pode dizer que a natureza, a vida também são exemplos da arte, né?
E aí a gente conseguiu entender que o sistema locomotor é uma relação entre o sistema ósseo e o sistema muscular, comandados pelo sistema nervoso, que esses 3 sistemas agem o tempo todo na nossa vida, em qualquer tipo de movimentação que a gente faz, tá? E além disso, a gente aprendeu sobre os tipos de ossos, as células do sistema nervoso e também entendeu que a arte está presente em toda a nossa vida e assim deve estar até a gente passar daqui para outra, porque é muito bom a gente viver sendo inspirado pela arte. Eu gostei muito da aula de hoje, muito obrigada por ter ficado comigo até agora e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!